o seu pai, a gente até está vendo aqui na mesa, ele participou da Revolução, tem o capacete aqui da Revolução de 32, exatamente. A foto também dele aqui. Então, meu pai, ele Isso aqui é uma relíquia, né? Uma tem relíquia. 83 anos esse capacete, né? Exatamente. Esse aqui é o capacete original que as tropas revolucionárias aqui de São Paulo usaram, né? E então aqui está, ele guardou, pouca gente deve ter guardado isso, né? E aqui é uma foto em que ele está, essa foto aqui foi tirada, tinha uma informação que era na cidade de Cruzeiro, mas não foi em São Paulo, na capital. E eles estão aqui, ele mais dois outros jacarienses, que é o Biroca, que eu citei já aqui a respeito do calçamento, que foi prefeito aqui, o Biroca, e esse aqui, Martinho Macedo, também foi vereador aqui. Seu pai é o da... Meu pai é o primeiro aqui, Hélio Navarro da Cruz. Então ele fazia parte dessa família. O que ele contava da Revolução? O senhor lembra alguma coisa que ele tenha contado? Ele contou, ele combateu lá onde tem o túnel em Cruzeiro, que tem a passagem para Minas. Lá ele entrou em confronto com tropas federais, né? Mas a Revolução, na verdade, durou pouco, né? Porque São Paulo ficou sozinho contra o resto do Brasil. Parece que só o Mato Grosso, né? Durou uma semana só, Mato Grosso só que apoiou, mas era um apoio também de pouco valor do ponto de vista militar, né? Então, mas São Paulo foi assim, digamos, fez um papel heróico, né? Porque tinha até uns aviões, chamavam os vermelhinhos, que atacavam as tropas federais, aí fez o que pôde, né? E meu pai foi revolucionário de 32. E isso foi em 32, quer dizer que logo mais tarde, em 34, ele foi eleito prefeito. Antes de ter sido prefeito, eu tenho foto aí também, ele era secretário do prefeito Francisco Batista de Moraes, que é também uma família antiga aqui de Jacareí. Eles tinham uma casa de ferragens, ali pegado onde hoje é o Educamais, antigo Trianon. Sim. Eles tinham uma casa de ferragem ali, seu Chico de Moraes, né? Era muito conhecido como Chico de Moraes. Ele foi prefeito antes do meu pai e meu pai foi secretário dele. Então, meu pai já tinha uma cancha em termos de administração municipal e tal, e se candidatou e foi eleito em 34. E como é que era o seu pai no papel de pai mesmo? Ele era um pai presente? Era um pai presente. De educação eles deram? Era um pai presente, era um pai presente. Opa, meu pai era um homem muito culto, né? Porque ele, na verdade, ele teve um irmão formou-se médico, o outro era dentista, os dois formaram-se na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, né? E tinha um outro irmão, o Clóvis Navarro da Cruz. Esse não era formado assim, curso superior, ele era dono de cartório, mas não era aqui em Jacareí, né? E tem um filho dele que é vivo, está hoje com quase 90 anos, meu primo. Muita gente pensa que ele é meu tio até, porque é bem mais velho do que eu. E ele é famoso porque ele é um excelente pintor. É José Carlos Cruz. Ele foi professor aqui no Sene muito tempo, foi diretor da escola lá, Silva Prado, né? E ele mora lá na rua Professor Carlos Andorf, lá na Vila Pinheiro. E ele é um excelente pintor. Eu próprio tenho quadro dele, até tivesse lembrado de ter trazido um quadro dele aqui para mostrar, né? Que ele é um grande pintor. E é filho do irmão mais velho do meu pai. E depois tinha 3 irmãs, duas moraram muito tempo fora de Jacareí, né? Uma delas era casada com um delegado de polícia, que estava sempre sendo nomeado para diferentes cidades, né? E a minha tia Vera. Depois uma outra tia Adelaide morou muito tempo no Rio de Janeiro. E quem realmente ficou aqui foi minha tia Alba, que era casada com o seu Jarbas Porto de Matos, que teve uma farmácia que foi a mais tradicional de Jacareí, da década de 40, 50, 60, farmácia São José. E até estou para fazer agora um artigo que meu filho está montando um blog para nós colocarmos coisas que eu escrevo sobre Jacareí, né? Então, a primeira matéria que está sendo programada é a seguinte: farmácia São José. É de muita importância, porque naquele correr da praça, quando tem, pegando ali
do comecinho, a loja de eletrodoméstico que tem ali, né? Como é que é ali? Antigamente era Arapuã, agora como é que é ali? Loja 100? Não é loja 100. Enfim, é uma loja de eletrodoméstico, né? Tem um antigo banco ali, que hoje também virou loja, né? Que era o Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, né? E depois tem uma loja, uma ou duas lojas para cá, ali começa a praça, né? Até ali é Rua Alfredo Schurig, né? Ali começa a praça. Então, naquele correr ali até a outra esquina lá, onde se inicia a Praça Raul Chaves, a única construção antiga, o único imóvel antigo que está em pé é o prédio da antiga farmácia São José. É o único, está lá, tem até loja Fundo, não sei o que está escrito lá. É negócio de R$ 1,99, né? Quem passa ali, você olha lá, é o único prédio, é um prédiozinho sobrado, tem um alpendre em cima, né? E então foi a farmácia, porque esse meu tio Jarbas, ele foi o primeiro farmacêutico formado que teve farmácia. Ele era formado também no Rio de Janeiro, né? Então ele casou-se com a minha tia e ele iniciou essa farmácia em 1918. Eu tenho os dados todos certinhos sobre a farmácia, né? Começou lá na Praça Raul Chaves, depois veio aqui para a Rua Alfredo Schurig e a partir de 1928 ela foi para o prédio que está lá, em pé ainda, né? Mas o seu pai, eu estava falando da educação que seu pai deu para os filhos, né? Ele era uma pessoa rigorosa, por exemplo, na escola, com vocês? Não, eu sou filho único, né? Mas ele era rigoroso com cobrar nota? Mas a minha mãe, né? É uma função de mãe, né? O meu pai, o que tinha de muito importante que eu acho é que ele era uma pessoa muito culta, porque embora ele não tenha concluído que ele era para fazer faculdade de Direito no Rio, que meus outros dois tios estavam estudando no Rio, um fazia odontologia, outro fazia medicina, né? Então, até a rua que eu moro, chama-se Rua Dr. Valdemar Berardinelli. Esse Valdemar Berardinelli era colega de república lá no Rio, morava numa república do meu tio Carlos Navarro, né? Então, meu tio, quando vereador, é que deu o nome de Rua Valdemar Berardinelli, que é a rua onde eu atualmente moro, né? Então, um estudou medicina, outro estudou odontologia, meu pai ia fazer direito, acabou não fazendo. O que ele fez foi 2 anos da Academia Militar, do Exército, e que naquela época era um realengo, depois mudou-se para Agulhas Negras, onde até hoje permanece. Mas ele tinha, assim, uma cultura muito grande, né? Porque também quero citar um fato importante e que já vou conectar com uma outra coisa que eu falei aqui. Esse meu primo, José Carlos Cruz, ele mora numa rua lá na Vila Pinheiro, chamada Rua Professor Carlos Randorf, com H. Quem foi o Carlos Randorf? Foi um alemão que veio para Jacareí, trabalhava foi professor, eu acho, no Colégio Nogueira da Gama, que é uma antiga escola que teve aqui, que era uma escola particular, não era uma escola pública, né? Que era referência de educação. É uma referência, Colégio Nogueira da Gama, né? E ele foi também funcionário da antiga Malharia Nossa Senhora da Conceição, esse Carlos Randorf. E ele dava aulas particulares. Ele era um homem muito culto, ele sabia até grego. Ele era um poliglota, sabia várias línguas, era um professor completo. E ele foi professor da minha mãe e das irmãs dela e, coincidentemente, do meu pai e dos irmãos aqui, quando tinham idade escolar para cursar ginásio, porque Jacareí não tinha, né? Só tinha curso primário. Então, esse homem era muito culto, meu pai aprendeu muito com ele, né? E ele dá nome de rua lá, tem nome de uma rua com o nome dele lá na Vila Pinheiro. Inclusive, na época da guerra, da Primeira Guerra Mundial, aqui em Jacareí como houve na época da Segunda Guerra Mundial, uma certa perseguição a alemães que residiam aqui. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, foi de 1914 a 1918, meu avô, que tinha fazenda de café, plantação de café em Santa Branca, meu pai, ele levou esse professor Carlos Randorf para ficar escondidinho lá na fazenda, né, para se proteger, né? E daí, durante esse tempo todo, ele também continuou lecionando, a família até ficou morando uns tempos lá na fazenda, então meu pai aprendeu muito.
e me transmitiu muita cultura, né? Tinha uma, assim... Ele lia muito, né? Meu pai lia muito. Meu pai era assinante do Jornal do Estado de São Paulo e da Folha. Ele lia 2 jornais diariamente. Então ele era uma pessoa assim, sempre em dia com tudo, né? Com todo o ambiente nacional e internacional. Ele trabalhava em quê? Não, meu pai é o seguinte, olha, meu pai tinha uma indústria de farinha, de raspa, de mandioca, e em 1954 ele tinha um carrinho Morris, que era um carro importado, um carro inglês, carro de pequeno porte. Só que ele tinha uma certa dificuldade, ele não tinha aprendido a dirigir e tinha uma pessoa que já criei que dirigia para ele, né? Ele ia a São Paulo, resolver coisas lá, voltava e tal. E numa dessas vezes, voltando de São Paulo, em julho de 1954, ele sofreu um gravíssimo acidente de automóvel, né? Porque ele estava no que se chama banco suicida, que é o banco ao lado do motorista. Porque quando a coisa tá difícil, o motorista se protege, né? Então eles entraram numa traseira de um caminhão e meu pai quase morreu. Ele ficou 18 dias desacordado no Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Então depois isso aí desorganizou muito a vida particular dele, né? E ele ficou assim sem um emprego fixo, permanente, entendeu? E como ele tinha alguns imóveis, né, de herança do meu avô, Roberto Martins e tal, essa casa aqui não, essa casa aqui ele comprou. Ele comprou em 1942 e aqui residiu até quando veio a falecer em 1995. Eu falei 42, não, 46. Comprou em 1946 e residiu até 95. Mas aí ficou vivendo de alguns aluguéis, de coisas assim, porque não teve mais condição física de abraçar uma profissão, né? Tendo em vista também a idade que ele já tinha, né? Quando sofreu esse acidente. O seu pai não fez direito, mas o senhor cursou direito, né? Eu cursei. Eu sou formado aqui a Faculdade de São José dos Campos, né? Eu entrei na faculdade em 1964 e me formei em 68, após 5 anos de estudo, né? Fiz o 5º ano da faculdade em 68. E acontece o seguinte... Chegou a advogar? Não, é isso que eu ia contar. Quando findava o ano de 68, que eu estava então... Já tinha me tornado bacharel em ciências jurídicas e sociais. O que acontece é o seguinte, eu estava com 3 coisas. Eu estava lecionando inglês, que eu tinha feito um curso de inglês que habilitava, porque havia falta de professores para curso secundário, né? Que era o curso ginasial e o colegial, né? Os 2 juntos formavam então o secundário completo, né? 4 anos do ginasial e 3 anos o colegial, que se dividia naquela época em colegial científico e colegial clássico. Os que procuravam, aspiravam a entrar numa faculdade de Direito, de Letras, iam fazer o clássico. Os que aspiravam odontologia, medicina, engenharia, iam fazer o científico, né? Então, aqui em Jacareí, no CN, aqui na Silva Prado, lá a Escola Silva Prado, chegou a ter o colegial completo. A partir de 1960 começou a ter o colegial, que seria a segunda parte do curso secundário. Então, nós tínhamos partido falando do... Que o senhor tinha advogado... Ah, não, pois é. Então, eu estava na seguinte dilema. Eu estava eu fiz um curso que habilitava a dar aula, no caso, a língua inglesa. E eu dei 4 anos, eu lecionei no ensino secundário do Estado a cadeira de inglês, no ginásio estadual de Santa Isabel. E lecionei um pouco aqui também no ginásio Antônio Afonso, aqui de Jacareí, né? Aqui era particular, mas no ensino secundário do Estado eu lecionei em Santa Isabel. E depois eu fiquei então na dúvida, se eu continuava lecionando inglês, ia fazer então uma outra faculdade, né? Para me formar em letras, né? Ou se eu ia advogar ou se eu ia ser comerciante, porque em virtude de circunstâncias particulares, ou seja, meu pai, já contei desse acidente e tudo mais, ele ficou numa situação financeira um pouco difícil. E eu tinha que me virar. Então, um colega da faculdade de Direito me apresentou para eu comprar umas roupas para mim próprio em São Paulo, numa fábrica. Numa fábrica de confecções em São Paulo, de calças, né? E era um rapaz que vinha, porque na faculdade de Direito de São José vinha muita gente de São Paulo, porque São Paulo só tinha o Mackenzie, a São Francisco e a Católica, 3 faculdades.
E essas faculdades eram difíceis de serem, da pessoa ingressar, porque a concorrência era muito grande, né? Então ia muita gente para cidades próximas, né? Como era o caso aqui de São José dos Campos. Então vinham 3 ônibus fretados da Pássaro Marrom trazer estudantes de São Paulo diariamente para estudar aqui em São José. E um desses rapazes que vinha de São Paulo, ele era atacadista de botões, aviamentos em geral, linha, botões, pano para forro de calça, essas coisas. E ele me apresentou numa fábrica em São Paulo para eu comprar calças para mim. Eu comprei com umas economias que eu tinha e começando a usar essas calças aqui, eram umas calças meio diferentes para a época, meio listrado, todo mundo começou a chamar atenção, né? E o pessoal, então, os meus amigos da época, a rapaziada e tal, começou a perguntar, de onde você comprou isso? Tá, que legal, que calça bonita, não sei o quê. Então, isso me levou a começar um comércio informal aqui dentro de casa, num quarto que dá, onde essa porta está ali, essa porta dá para um quarto aqui. Nesse quarto, de maneira como comerciante ainda informal, eu comecei a vender essas calças, né? Depois de calça passou também para camisa, de camisa para malha. E depois em 69, que daí eu estava já formado, eu era bacharel em Direito, ainda não advogado, porque não tinha prestado exame de ordem, não tinha me inscrito, naquele tempo não havia exame de ordem. Era apenas se solicitava a inscrição, que é um direito adquirido que eu tenho. Às vezes até alguns amigos aí que são do ramo da advocacia, vem me falar, por que você não entra para ser nosso colega? Porque você pode só requerer, não precisa fazer exame de ordem, né? Mas eu, então, não cheguei nem a fazer exame de ordem, então é apenas bacharel em Direito. Então, eu fiquei entre ser bacharel em Direito, entre ser professor secundário de inglês e entre ser comerciante. E acabei optando por essa terceira opção aí, essa terceira oportunidade, que era ser comerciante. E desde então eu tenho firma desde 1969 e hoje então a firma está com 45 anos, né? Está com 45 anos, sempre sob a minha própria direção. Tenho 2 filhos hoje, uma filha e um filho trabalhando comigo aqui na firma, e essa é a coisa. E a loja tem 42 anos já. Eu presenciei aqui dentro de casa o que era ser político, né? Meu pai, meu tio aqui do lado, morava aqui do lado, esse prédio aqui ele construiu, né? Esse que foi vereador. Então eu presenciei o que é ser político e nunca me atraiu, viu? Nunca me atraiu. Hoje, então, mesmo me atrairia ainda, porque do jeito que estão as coisas em matéria de política nesse país aqui, a coisa está difícil.